Fala, querido, tudo bem com você? Pastor Leandro Machado em mais um vídeo onde você vai poder ler, ouvir, assistir a Bíblia em um ano. Se você está aqui com a gente no primeiro vídeo, eu quero que você corra lá. Nós vamos deixar aqui em cima no e-card para você acompanhar os nossos vídeos anteriores, porque hoje é o segundo dia, da leitura bíblia. Lembra que assistindo todos os vídeos, nós vamos terminar ao longo de um ano, a nossa leitura bíblica. E hoje nós vamos começar de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. E aí, tá preparado para receber a palavra e ser alimentado? Vem comigo. E ele diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? E Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Virar a página aqui. Ele fala: ele então entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e também os seus companheiros, e deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele então se levantou e foi. E Jesus lhes disse: e eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si como Jesus poderia, o que poderiam fazer de fato contra Jesus. Gente, o pessoal era doidão e ficava perseguindo, Jesus, porque ele estava fazendo bem no sábado. Olha para você ver o perigo, que a religiosidade ela pode trazer, ela pode roubar de fato a oportunidade de Deus abençoar vidas. A religiosidade mata. Verso 12, ele diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Verso 14, Simão, a quem deu o nome Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que veio a ser o seu traidor. Quer decorar isso aqui? Lembra aquela musiquinha das crianças? Jesus chamou a 12 para o ajudarem, Pedro, André, Tiago e seu irmão João. Tadeu, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas e Bartolomeu, Aí você pode depois aprender lá, decora, tem aí videozinho no YouTube para você decorar isso, tá bom? Verso 17, ele diz assim: então Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, precedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar ele, porque dele saíra poder para curar a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. A gente podia falar aqui da cultura do cancelamento, Bem-aventurado ou mais que feliz é você que for cancelado por perseguição ao Evangelho. A gente poderia dizer isso, Verso 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa do céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Quantas coisas
fantásticas. Jesus ensinando aqui no famoso Sermão das Bem-aventuranças, né? Voltando lá para Gênesis, agora Gênesis capítulo de número 3. Vou pegar aqui, vamos abrir. Nós já lemos Gênesis capítulo de número 1 e 2. Agora nós vamos para 3. E agora falar sobre a queda do homem, não é verdade? E ele diz assim, Gênesis 3, se prepara que nós vamos ler o 4 e o 5 na leitura de hoje. E ele diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, verso 2. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? E disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor teu Deus então perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita você é. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. E porém inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Gente, aqui é a primeira menção de Jesus. Muitas pessoas chamam esse texto aqui de proto-evangelho. É aqui que nós começamos a ver Deus anunciando algo que um dia iria acontecer através do próprio filho dele, como a gente conhece a história. 16. A mulher então declarou ele: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz aos filhos, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Agora verso 17, ele vai dizer assim: Então viu o homem e declarou: Visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar com as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e as vestiu, Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore e coma, para que vivam para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Gente, eu fico imaginando que coisa linda que devia ser aquele jardim do Éden, todas as coisas, e esse anjão segurando essa espada aí, né? Mas tudo isso a gente vai ver depois ao longo dessa leitura, que foi para preservar o homem de um dano ainda maior. Agora Gênesis 4, vamos lá. Adão teve relações, verso 1, com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou então a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu em seu rosto e se transformou. Verso 6. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso?
porque se transformou o seu rosto. Se você fizer bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça sua porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão, por acaso? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber à mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a sua vingança. Então o Senhor colocou Caim um sinal, para que ninguém que visse ao encontrá-lo matasse. Então Caim se afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Gente, olha que coisa doida. A Bíblia está ensinando pra gente aqui, não é que as duas pessoas estavam entregando ofertas, mas um foi aceito, o outro não. Ou seja, não é só fazer, mas é o coração que está por detrás. Abel deu da prioridade para Deus, deu das primícias, enquanto Abel, deu do que lhe sobrava. E uma vez que esse princípio, ele foi praticado, mas feito da forma errada, um foi aceito e outro não. Sabe, é por isso que a gente não tem só que fazer, mas tem que fazer as coisas do jeito certo, não é verdade? E aí a gente vai para o verso 17 de Gênesis 4. Caim teve relações com a sua mulher e ele engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, um monte de nome bom para você colocar aqui nos seus filhos, Metusael a Lameque, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e outra Zila. Nessa época que a galera podia ter mais de uma esposa no casamento segundo a cultura, tá bom? Vai lembrar que hoje não, biblicamente falando, o homem precisa ser fiel a uma só esposa, 1 Timóteo 3 fala como um pré-requisito, para ser um homem de Deus. Então, isso não vale mais para você não. E ele continua dizendo: é o nome de seu irmão Gebal, o qual foi pai de todos que tocam harpa e flauta. 22. Zilá também deu um filho chamado Tubal-Caim, olha outro nome aqui, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá e disse a Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei o homem porque me feriu e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Uau! Esse aqui deve ter sofrido bastante, Verso 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou, e também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, Gênesis capítulo de número 5, 5:1. E este é o registro da descendência de Adão, quando Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, quando foram criados, eles os abençoou e os chamou o homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu a ele o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos e morreu. Vale lembrar que esse tempo ele começou, a diminuir depois que a gente vê que teve o dilúvio, veio, e hoje, segundo os Salmos, aí o homem vive de 80, no máximo 120 anos. E aí 6. Aos 105 gerou Sete, gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos. A galera viveu muito, Matusalém foi o que mais viveu, 969, uma curiosidade aí para vocês, E aí, verso 12. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, Cainã viveu 840 e gerou outros filhos e filhas e viveu todo 910 anos e morreu. Aos 65, Malael gerou Gerade. Depois que gerou Gerade, Malaléu viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas.
viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 365 anos. Verso 24, ele continua dizendo: então Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Foi o cara que mais viveu, Matusalém. E verso 28, acabando aqui já, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, só 500 anos, não é simples, Noé tinha gerado 100 cão e Jafé, não é? Olha que coisa maravilhosa a gente vê aqui o povo vivendo, crescendo, multiplicando, praticando aquilo que Deus falou para eles, né? E aí agora, Salmos capítulo de número 2, para finalizar, não é, a nossa leitura do dia de hoje, do dia 2. Então, como eu disse para você, você pode soltar esse vídeo para você ouvir enquanto tá limpando a casa, enquanto você tá, não é, lavando louça, enquanto você tá trabalhando. O importante é a palavra estar sendo semeada no seu coração. E Salmo 2:1 ele vai dizer, né? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu monte santo. Proclamarei o decreto do Senhor, no verso 7. Aí ele continua: e ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Amém? Que ele dá uma promessa bíblica: pede e Deus vai te dar. E ele diz no verso 9: tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes aqueles que nele refugiam. Então olha quanta coisa linda a gente de fato ouviu, a gente aprendeu. Uma das coisas que nós precisamos saber é que a exposição da palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Tem algumas coisas que talvez você fala: puxa, um monte de idade, quando a gente for lá para Mateus, um monte de genealogia, um monte de ideia de nome de filho, para que isso vai servir? Querido, lembra algo: se Deus colocou aqui na Bíblia, se Deus escreveu a Bíblia, é porque nós precisamos estar expostos a ela. Ouça e ouça e ouça, porque quando nós ouvimos a palavra, fé chega no nosso coração, e quanto mais fé, mais nós vamos poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Amém? Fique com a gente, amanhã tem mais leitura bíblica. Vamos avançar para o dia 3. Se você acompanhou até aqui, coloca eu venci o dia 2 para eu saber nos comentários. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, né? Nós não estamos comentando com detalhes porque nós estamos priorizando ler. Essa palavra tem poder de mudar a sua vida. Amém? Seja abençoado na prática da palavra e até amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.